Continue com seus olhos fechados. Aleluia. Você acabou de pedir mais do Senhor. Aleluia, então peça mais de novo. Aleluia, o Senhor está aqui. Peça mais dele para a sua vida. Peça mais dele sobre os seus sonhos. Peça mais dele sobre o seu ministério. Peça mais dele sobre a sua família. Peça a presença diária dele todos os dias. Aleluia, peça a presença dele sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre os seus ministérios. Peça a presença dele. Senhor, nós queremos mais de ti, Jesus. Nós queremos mais do teu poder, mais da tua graça, mais do teu amor, Pai. Nós queremos viver, Senhor, o melhor contigo, Jesus. Nós queremos viver o que o Senhor tem para nós, Pai. Aleluias. Nós exaltamos o seu nome nessa noite, Deus. Senhor, que o Senhor possa vir, Senhor, sobre este lugar e derrama na tua graça, Senhor. Que o Senhor possa vir, Senhor, me usar, Senhor, como serva, Senhor, para falar o que o Senhor quer, Deus. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, Deus. Fala com cada pessoa individualmente, Deus. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Vocês estão bem? Paz seja com todos, amém? Vocês estão bem? Cumprimenta aí a pessoa que está do seu lado. Pergunta se ela está bem, se ela está com frio. Amém? Eu gostaria de chamar as crianças aqui na frente. Amém? Como a gente está tudo em família hoje, eu gostaria de chamar a Danúzia para orar para as crianças. A minha irmã, ela vai me matar depois, mas está tudo bem. É tudo em família hoje, querida. Amém, glória a Deus. Vou pedir que vocês estendam as suas mãos de autoridade para suas crianças e declarem sobre a vida delas. É o melhor de Deus para a vida delas, amém? Senhor Deus, Pai amado, eu te agradeço por esse momento, Deus. Coloco no teu altar cada criança que está aqui nessa noite hoje. Que o Senhor possa abençoar a mente, Pai. Abra a mente, Jesus. Que elas possam receber o melhor de Ti, Jesus. Abençoa cada família representada através dessas crianças. Que o Senhor possa acompanhar em cada momento, Deus. Que o Senhor também possa se fazer presente nessa linha. E eu creio que o Senhor vai falar com elas também através da vida das tias, Deus. Abençoe a vida delas, use a vida delas. Que através da vida delas, elas possam abençoar essas crianças. Amém. Amém. Tem um bebê aqui, ó. Esqueceram de um bebê. Que isso, Gabriel? Coitado. Amém. Aqui fica escuro, né? Amém. Se coloque de pé, vamos ler a Bíblia. Abra sua Bíblia em Salmos. Gente, vocês estão me ouvindo bem? É porque eu estou rouca. Dá para ouvir? Ai, Elias, eu falei para você não vir hoje. Salmo 105, 17 e 22. Desculpa, Salmo 105, do 17 ao 22, tá? Amém? Todos acharam? Vai ter no telão? Não achou? Olha aqui. Amém? Enviou um homem diante dele, José, que foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com correntes e prenderam a ferros. Até o tempo em que sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor o provou. O rei mandou soltá-lo. O governador dos povos o libertou. Fez dele senhor do seu palácio e governador de todo o seu patrimônio, para dar ordens aos príncipes conforme quisesse, e ensinarem sabedoria aos anciões. Amém? Eu queria falar. Pode se sentar. Eu não sei se todos conhecem, mas essa é a história de José. Amém? Eu vou dar
como ela é muito extensa na Bíblia, então não dava para ler, porque ela começa em Gênesis 37 e vai até o 43, 44, por ali. Então, eu vou dar um resumão, porque aqui já é o resumo, a resenha do resumo, mas eu vou dar um resumão só para quem não conhece ficar a par, tá bom? José, ele era filho de Jacó, e porque o pai dele tinha uma preferência sobre ele. Qualquer coisa, se levanta a mão, tá? Brincadeira, não levanta não, que senão eu fico nervosa. Amém. E aí, Deus falava muito com José através de sonhos. E aí, o José chega nos irmãos dele, um certo dia, e fala assim: eu tive um sonho com feixes, e nesses feixes se dobravam diante de mim. E aí, os irmãos dele já não gostavam dele pela preferência do pai. O pai dá roupa nova para ele e deixa os irmãos com uma túnica antiga. Então, já tinha esse receio, já tinha essa invejinha por causa disso, por causa dessa história. E aí, José ainda chega falando isso para eles, eles ficaram pé da vida, ficaram revoltados. E aí, eles decidem que querem acabar com José de alguma forma. E aí, certo dia, eles saem para fazer alguma coisa, que eu não lembro, sumiu da minha memória, mas eles lá saem para fazer alguma coisa, aí depois vocês leem. Brincadeira. Eles saem para fazer alguma coisa, e aí, no meio do caminho, eles rasgam a túnica de José e jogam ele num primeiro buraco. E aí, a intenção dele era matar, mas tinha um irmão deles que era menos burro, desculpa a palavra, que entre eles. E eles falaram assim: não vamos matar. Estava passando uns ismaelitas, e ele falou assim: vamos dar ele para ser vendido como escravo. E aí, eles fizeram isso. Eles rasgaram a túnica de José, falaram para o pai dele que ele foi morto por bichos, e venderam ele para os ismaelitas como escravo. E aí, chegando lá depois de ser escravo, ele foi comprado pelo Potifar, que ele era tipo um chefe do governo, um capitão, como se fosse um capitão. E ele era um capitão do governo de Faraó. E aí ele foi vendido como escravo para Potifar. Chegando na casa de Potifar, o Potifar se agradou muito do trabalho dele. E falou assim para ele: eu me agradei e tal, vou colocar você como superintendente. Subiu de cargo nos dias de hoje. Ele subiu de cargo e aí... Desculpa. E aí ele ficou trabalhando com Potifar, governando as riquezas, como se fosse o mordomo dele. Ele controlava tudo, cuidava de tudo da casa. Amém? Gente, só para tirar a blusa, eu estou morrendo de calor. Só um minutinho, tá? Henrique, está na sua cadeira, depois você joga no chão. Amém. E aí, ele pegou e foi vendido, né, para Potifar, e aí ele era um mordomo na casa dele. Certo dia, a mulher de Potifar cresceu os olhos dele, porque, né, ele chamava atenção e tal. E o diabo é sujo, e ele lança ciladas, né? E aí ela tentou seduzi-lo, e ele, firme, não aceitou. E aí, desculpa. E aí ele pegou ela pegou e armou para ele uma cilada, para que ele, como ele a rejeitou, ela tentou mais uma vez, só que nessa segunda vez ela armou uma cilada. Ela falou que armou como se ele estivesse tentando agarrar ela à força, como se estivesse assediando ela. E aí ele pegou e foi para a prisão. E Potifar acreditou, e as pessoas ouviram e tal, e ela armou direitinho e ele foi para a prisão. Gente, eu estou resumindo, não, porque é muito grande. E aí, desculpa, ela pegou e foi para a prisão. Chegando na prisão, ele foi para a prisão, e chegando na prisão, ele chamou a atenção dos carcereiros. É assim que se fala? É, né? Carcereiros. E ele chamou a atenção dos carcereiros, e ele governou sobre a prisão também. E aí, chegando na prisão, ele começou como ele chamava a atenção, ele governava, ele meio que era o chefe ali do setor. As pessoas confiavam muito em José. E aí, na prisão, ele pegou e entrou. O rei tinha
mandado para a prisão o rei Faraó, tá? 2 servos dele, o copeiro e o padeiro. Amém? E aí, essa parte eu não gosto, porque ele mata o padeiro, né? Coisa triste. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com pão, então por que não matou o copeiro? Brincadeira. Brincadeira, gente, só uma coisa. E aí ele pegou e falou assim, José estava incumbido por eles, tá? E eles contando para José sobre os sonhos, e ele falou assim, teve os sonhos, né? E uma das, essa é a minha palavra, gente, essa é a minha palavra, uma das revelações do sonho, revelações, pode se encaixar assim, uma das revelações do sonho, um ia morrer em 3 dias, e o outro ia ter o cargo restaurado. E aí, o padeiro que eu falei para vocês, que é triste, porque ele morreu, infelizmente. Sempre sobe o padeiro, brincadeira. O padeiro morreu, e aí o padeiro faleceu em 3 dias e cortaram a cabeça, e foi de acordo com o sonho que ele teve, José revelou para ele. E o segundo teve o cargo restaurado. Quando o copeiro teve o cargo restaurado, que José revelou, ele falou, por favor, não se esqueça de mim, né? Quando você chegar diante do rei, não se esqueça de mim. Porém, ele esqueceu. E aí José ficou mais 2 anos na cadeia. Gente, ó a vida de José. Ele sempre vivia preso em algum lugar. Mas ele ficou mais 2 anos na cadeia. E aí, depois de 2 anos, o faraó teve um sonho. E nesse sonho tinha as vacas magras e as vacas gordas. Não sei se vocês lembram dessas histórias. Então, foram 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Só que ninguém sabia revelar. E ele precisava de alguém. Aí, o copeiro foi lá e lembrou que José sabia, né? Ele foi lá e mostrou para José. Deixa eu beber água. Lembrou de José, e José foi lá diante do rei e revelou o que seria os anos. E José ainda o orientou, falou assim, ó, como vai ser 7 anos de vacas magras, e 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, durante 7 anos, vamos encher os celeiros, fazer reservas, para que não aconteça, não venha faltar nos reinos, né, para que as pessoas não passem fome e tal. O governador achou legal essa ideia de José e falou, adorei, você é muito bom, vou te contratar. Brincadeira. E ele foi levantado como governador do Egito. Amém? Vocês estão... Deu para entender? E aí, vamos começar a abrir a palavra. E eu separei 3 pontos para que você, sobre essa palavra. Quantos acreditam que José, Deus já tinha preparado o cargo de governador para José? Quando ele era um menino ainda, quantos acreditam nisso? Amém? Eu acredito, porque o Senhor, ele é onisciente. A gente já nasce com um propósito diante de Deus. Porque a gente, na Bíblia, fala que a gente é separado desde o ventre da nossa mãe. Então, se você é separado desde o ventre da sua mãe, Deus com certeza já escreveu tudo o que você vai fazer. E tem o livre-arbítrio, que a gente que desvia um pouquinho, mas a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Boa, agradável e perfeita. Na ordem, tá aí. E aí ele pegou e eu creio que o processo foi esse. José, ele tinha um processo. Ele tinha que passar por esse processo. Eu não sei se vocês perceberam durante o resumão da história, mas em todos os processos que José passava, ele governava. Ele foi chamado como um menino. E depois ele foi levantado como governador. Olha como Deus é lindo. José não imaginou. Você acha que José imaginaria que ele sairia lá da casa do pai dele, lá nos Cafundajus, lá no Canaã, para ir para Israel, para trabalhar junto com o governador, como governador, junto com o rei do Egito? Isso nunca passou na cabeça dele. Mas ele tinha um propósito debaixo dos céus. Amém? Deus separou ele para um propósito maior. E eu queria falar sobre isso, sobre propósitos e promessas. Amém? O que eu quero te dizer de primeiro é que você não deve menosprezar as promessas e os propósitos que o Senhor coloca na sua vida. Amém? A gente, às vezes, recebe uma promessa e não... Ai, gente, eu estou emocionada. E não, às vezes, não crê no que nós recebemos. Um testemunho meu, eu recebi uma promessa há 13 anos atrás.
E tipo assim, eu já tomei muita profetada, desculpa falar isso aqui, mas eu já tomei muita profetada. E eu não, meio que você fica com receio de acreditar no que os outros vão falar, né, da próxima vez. E aí eu recebi, mas eu falei, pelo fato de não querer, porque medo de se magoar e tal, eu meio que me blindei, não recebi muito. Mas assim, eu sentia, e de todas as coisas que já falaram para mim, essa foi uma que eu nunca consegui esquecer. Tipo, eu lembro exatamente o dia que foi, como foi a situação. Não um dia, literalmente, mas assim, a situação e tudo, como foi. E aí eu lembrei muito. E eu não consegui esquecer essa promessa. E no domingo, eu estava aqui, o Dudu falou comigo na quinta-feira passada, e eu ia falar uma coisa completamente diferente, mas eu queria falar sobre isso, mas eu falei, é muito pessoal, e eu não tenho certeza se é de Deus isso, então eu não vou falar. E aí no domingo, eu estava aqui, e o pastor Israel, quem veio de manhã? Amém, foi uma bênção. E o pastor Israel chegou em mim e falou exatamente tudo que eu tinha ouvido há 13 anos atrás. Amém? E aí eu falei assim, meu Deus, que forte isso, porque eu saí daqui completamente anestesiada. Até cheguei em casa falando para minha irmã. Falei, gente, é muito forte, é o que eu tinha ouvido há 13 anos. E foi exatamente isso. E eu profetizo sobre a sua vida, que você vai viver as coisas de Deus, os propósitos de Deus e as promessas de Deus. O Senhor, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, Ele não se arrepende do que Ele te prometeu. Então, não menospreze o que o Senhor dá nas tuas mãos, não menospreze os seus sonhos, não menospreze as promessas que Deus entregou para a sua vida, não menospreze o ministério que Deus te entregou, não menospreze a sua família, não ache que acabou. Aleluia. Porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, e Ele vai restaurar. Aleluia. O Senhor tem planos para você, planos para sua família, planos para o seu ministério. Só acredita, só confie, só receba isso sobre a sua vida. Não deixe isso passar. Não deixe que as pessoas joguem terra nos seus sonhos. Enterrem os seus sonhos. Amém? E aí eu recebi isso e foi muito forte, porque foi exatamente como eu tinha falado. E eu falei assim, Deus, como o Senhor é lindo, porque de tudo que o Senhor me falou, foi exatamente o que o Senhor falou há 13 anos atrás. E eu nem acreditava mais que isso era possível, porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor, e você acha que não vai acontecer mais. E o Senhor fez isso comigo, então Ele restaurou uma coisa que eu achei que eu já tinha perdido. Aleluia, porque o Deus é um Deus que restaura, é um Deus que abre cadeias, Deus é um Deus que ressuscita mortos, Deus é um Deus que faz o impossível acontecer. Amém? E aí, o que eu queria dizer com vocês, o primeiro ponto é, não menospreze os seus sonhos e as promessas de Deus. Está em Números 23, 19, a parte A. O Senhor Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Segundo ponto, não diminua suas expectativas, aumente a sua fé. Aleluia. Pode abrir. Hebreus 11, 1. Amém? Lias, você lê para a gente? 11, 1. Amém. Aleluia. Mesmo que pareça que não vai acontecer, não perca a fé. Aleluia. Mesmo que pareça que não vai acontecer, eu acho que você não entendeu. Não perca a fé. Aleluia. Mesmo que pareça que não vai acontecer, não perca a fé. Aleluia. Deus, Ele não dá nada. Nada que é impossível. Aleluia. Deus não vai te mostrar nada que Ele não possa realizar. Deus não vai entregar nada na sua vida que Ele não possa realizar. Não perca a fé. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para baixo. Olhe para o alto. Aleluia. É de lá que vem o teu socorro. Aleluia. Número 3. Não faça das crises o seu devocional. Amém? Salmos 126, 5. Todos acharam?
Os que semeiam em lágrimas, colherão com cânticos de júbilo. Aleluias. Aplauda o Senhor, gente. Não faça do seu problema o seu devocional. Não acredite que você não vai sair desse buraco. José foi jogado no buraco pelos irmãos dele. E Deus trouxe ele para cima. Deus vai te tirar do buraco que você está. Acredite, por 3 vezes. Aleluia. José foi jogado no buraco. E nenhuma das 3 vezes ele ficou lá. Porque o buraco era passageiro. Porque Deus levantou ele. Porque Deus tirou ele. Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque Deus restaura, Deus cura, Deus te tira do buraco. Deus tem promessas para você nessa noite. Se você não sabe quais as promessas que estão, eu vou te dizer que são. Eu vou te dizer a primeira, a promessa da vida eterna. Aleluia. Se você é lavado e remido pelo sangue do Senhor, você tem a promessa de uma vida eterna, uma vida com Deus. Aleluia. Deus te deu garantia aí nisso, quando Ele morreu naquela cruz por mim, por você. Jesus nos deu garantia de uma vida eterna, quando Ele derramou o sangue dele por mim, por você. Aleluia, glorifique o nome dele, exalte a Ele. Aleluia, Senhor, seja exaltado, Deus, nessa noite. Mas para que você adquira as promessas do Senhor, para que você receba as promessas do Senhor, você tem que passar pelo processo. Para que você adquira e receba as promessas do Senhor, tem um processo. Não adianta querer pular etapas. Se Deus já tinha escolhido José desde o ventre da mãe dele, já sabia que ele era governador do Egito, por que Ele não chamou ele quando menino? Porque ele tinha que passar pelo processo. Porque ele tinha que saber como que é de baixo, como que ele ia governar de baixo. Porque ele tinha que aprender que é de baixo que começa. Aleluia. Porque ele tinha que aprender que aqui não é nada fácil. Aleluia. José teve que passar por esse processo para ser governador do Egito. Deus às vezes manda de te dizer que você vai ter que passar pelo processo para você alcançar a sua promessa. Aleluia. Mesmo que doa o processo, Deus está com você, você não está sozinho. Deus enviou o Espírito Santo, que é o Consolador, para estar com você. Você não vai passar por por isso sozinho. Você estará com Deus em todos os momentos. Aleluia. O Espírito Santo vai estar com você. Nenhuma história na Bíblia que Deus não esteve com pessoas que passou pelo vale, se deixou foi por momentos, mas depois puderam contemplar a glória dele. Aleluia. Se a Bíblia não fosse tão verdade, por que tem tantas histórias, com tantas pessoas, com tantos profetas, com tantos servos de Deus que triunfaram no final? Aleluia. Porque Deus não é Deus que mente. Aleluia. Deus não é um Deus que derruba, Deus é um Deus que exalta. Aleluia. Então aceite o processo e viva ele. Pode ser doloroso, mas viva esse processo. Amém? Por que Deus não, como eu disse no começo, Deus ele não escolhe meninos para passar. Deus não dá cargos altos para meninos. Luia falou semana passada de Davi. Davi ele foi chamado quando menino, mas ele serviu a Saul. Ele matou gigante, ele matou leão, matou urso, matou um monte de gente aí, para depois ser exaltado como rei. Deus ele não dá um cargo para um menino, porque às vezes a imaturidade atrapalha no processo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então eu quero te dizer isso nessa noite. Foi o que Deus colocou no meu coração. José governou sobre as nações pelo processo e porque Deus tinha um plano sobre a vida dele. Os sonhos de José aconteceram porque Deus mostrou para ele porque lá atrás, quando ele era um menino, Deus já tinha mostrado para ele o que ia ser da vida dele e ele nem entendia. Aceite os processos, viva os processos, abrace os processos, porque através do processo você vai viver a plenitude de Deus. Aleluia! Você vai viver a plenitude, você vai colher os frutos dos processos que você passou. Aleluia! Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei o que você tem passado.
Eu não sei por qual processo você tem passado para chegar à tua promessa. Eu não sei quais têm sido os teus sonhos. Mas o Senhor diz nessa noite que Ele não se arrepende do que Ele te prometeu. Ele não se arrepende do que Ele falou para você. A sua família vai ser restaurada. O seu casamento vai ser restaurado. As suas finanças vão ser restauradas. O seu ministério vai ser restaurado. Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor sabe. E Ele está aqui nessa noite. E Ele quer te dizer: viva o processo, porque as promessas do Senhor chegarão sobre a sua vida. Levante suas mãos para o alto. Aleluia. Feche seus olhos e escute essa música. Aleluia. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Receba esse louvor sobre a sua vida. Se levante, se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Receba sobre a sua vida as promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, você vai viver o novo de Deus. Viverás o melhor de Deus que está por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Tua família receba a sua vida, assim será a tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. E serás uma Receba isso sobre a sua vida. Abençoado por onde quer que for. Tua família prosperareis. Conta-se pode as estrelas do céu. Assim será tua Aleluia. Aleluia. Porque você e a sua casa servirão ao Senhor. Aleluia. Levanta. sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta,
processo te faz ter o caráter de Cristo. Aleluia. Através do processo você adquire o caráter de Cristo. Então receba isso sobre a sua vida. Receba a restauração de promessas sobre a sua vida. Aleluia. Deus é o mesmo que estava lá com José. É o mesmo Deus que está aqui. Aleluia. É o mesmo Deus que opera os mesmos milagres. É o mesmo Deus que abre cadeias onde as portas estão fechadas. É o mesmo Deus que restaura suas finanças. É o mesmo Deus que restaura casamentos. Aleluia. Deus é o Deus que não desiste da sua família. Então receba sobre a sua vida as promessas de Deus e viva os processos que Deus colocou na sua vida. Viva os sonhos que Deus colocou na sua vida. Aleluia. Aplauda o Senhor, glorifique a Ele. Amém. Como eu disse, estava tudo em família hoje. Vou passar para o meu primo, Teteu. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Hoje viemos falar sobre dízimos e ofertas. Amém? Quem aqui pegou as promessas do Senhor essa noite? Aleluias. Dízimo é nada mais, nada menos que a devolução, a integridade, o zelo, a intimidade, o mandamento e a obediência do Senhor. Amém? Devolução, porque os nossos dízimos, tudo que temos, nós reconhecemos que tudo que temos vem do Senhor. Aleluias. Nós reconhecemos que por integridade, porque tudo que temos, vemos o zelo que o Senhor tem conosco. A integridade porque sabemos e temos temos o nosso caráter fiel ao Senhor. Nós mantemos o nosso caráter fiel ao Senhor. E o zelo porque zelamos a obra do Senhor e o zelo que o Senhor também tem conosco. Ele cuida do nosso deitar, Ele cuida do nosso levantar. Amém? Dízimo é intimidade. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais íntimos de Deus, mais desapegados das coisas a gente somos, mais desapegados dos nossos materiais. Nós não temos apego ao nosso dinheiro. Amém? E dízimo é mandamento. O Senhor deixou o mandamento, o dízimo como mandamento para a gente, como obediência, pois quem ama o Senhor obedece a Ele. Amém? Me alegra o coração. Esses dias de manhã, essa semana de manhã, eu estou acompanhando os stories da igreja no Instagram e eu fico com o coração muito cheio de alegria essa semana, pois tem uma obra do Senhor que está acontecendo, que é o Café no Ponto. E essa obra encheu meu coração de alegria, pois ela depende de você, ela depende do seu dinheiro, pois tem um custo para que esse projeto aconteça. Teve um custo. E graças a você, graças ao seu dinheiro, graças à sua oferta, aos seus dízimos, à sua vida, vidas estão sendo alcançadas para o reino. Amém? E para não ficar aqui só nas minhas palavras, eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, não precisa abrir. Diz assim: cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Aquele que com o coração contente dizima na casa do Senhor, o Senhor faz prosperar, pois o Senhor tem promessa para a sua vida. Amém? Então, que com alegria no coração, assim que o louvor começar a tocar, venha dizimar e ofertar na casa do Senhor, amém? Aleluia. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Amém. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelos nossos dias, pelas nossas ofertas. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos, Pai, pela Tua graça, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, ó Pai. Senhor, meu Deus, agora neste momento, Pai, queremos colocar diante do Teu altar, Pai, esses dízimos, essas ofertas, ó Pai. Que o Senhor venha fazer superabundar, Pai, os celeiros de cada um que aqui pôde contribuir, ó Pai. Que o Senhor venha transbordar, Pai, os seus lagares, ó Pai. Que o Senhor venha também, Pai, abençoar aqueles que não conseguiram ofertar na Tua casa, ó Pai. Se for
por motivo de falta de emprego, Senhor. Que o Senhor venha abrir portas, Pai, de emprego na vida dessas pessoas, ó Pai. Eu agradeço, ó Pai, e te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Visitante? Temos algum visitante aqui hoje? Tem? Se coloque de pé, por favor. Qual o seu nome? Rafaela? Rafaela, você pertence a alguma igreja? Acabou de achar. Rafaela, seja bem-vinda, tá? Tem mais alguém? Não? Só a Rafaela? Vamos cantar uma musiquinha que é épica, inédita. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que esta igreja ama você. Que esta igreja ama você. E 1, e 2, e 3. Bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Alguém vai encerrar aqui? Dodô? Amém, igreja. Amém, glória a Deus. Quem foi abençoado aqui, igreja? Amém. Queria dar alguns recadinhos aqui. Amanhã estaremos encerrando o projeto Café no Ponto. Eu creio que muitos aí acompanhou pelas redes sociais aí. E você que queira fazer parte, pode estar aqui amanhã a partir das 5 da manhã. É 5, né, Denise? Vocês são nossos convidados. Eu consegui ir um dia dessa semana, vou ver se amanhã eu consigo estar vindo. Mas é bênção, viu? É coisa maravilhosa você estar vindo e servir na casa do Senhor. Você vê as pessoas de manhã, a disposição que elas têm. 5, 6 horas da manhã está saindo para trabalhar nesses dias com frio. E nós estamos entregando um cafezinho para eles, uma bolachinha, um bombonzinho e o mais importante, uma oração. Amém? E amanhã vai ser festa, vai ter faixa, vai ter tudo. Vamos acordar o povo amanhã. E eu também queria convidar aos homens aqui que não está no grupo Rede de Homens aí, Rede de Homens Sabaote, que você nos procure, eu ou Guilherme. Nós estamos com estudo bíblico, estamos lendo a Bíblia junto, cada dia nós estamos lendo um versículo. Você que não está, se você queira fazer parte, nos procure. E todo sábado nós temos uma reunião online também, para nós discutirmos aquilo ali que nós lemos na semana. Sempre o irmão leva uma parábola, aquilo que o Senhor tocou o coração. E eu queria convidar vocês, homens que estão aqui, que não fazem parte, que venham fazer parte conosco, amém? E agora vamos se colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por mais esse culto, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E semana passada, aqui no final do culto, nós oramos pelo Moisés. E hoje eu queria orar agradecendo a Deus, porque ele já não está mais na UTI, está no quarto. Então nós oramos pedindo, agora nós vamos orar agradecendo, amém? E no final encerro. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e engrandecer o seu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Moisés, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda está fazendo sobre a vida dele, Pai. Eu creio, Pai, que as promessas do Senhor vão se cumprir sobre a vida dele, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pela vida dele, Pai. E assim também nós já queremos agradecer, nós queremos louvar e engrandecer o seu santo nome, Pai, por mais um culto, Pai, por mais este momento que o Senhor nos preparou aqui, Pai. Muito obrigado, Pai, por esta palavra que foi lançada sobre as nossas vidas, Pai, que nós venhamos entender, Pai, as dores do nosso processo, Pai. E desde já também quero entregar o lanche, Pai, abençoa grandemente, que nunca venha faltar o nosso pão de cada dia, Pai. Tire se houver qualquer tipo de consagração, Pai, e assim o Senhor nos dá uma noite de paz e de descanso, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, e aqui ao lado temos um lanchinho, e todos são nossos convidados.